Nenhuma autoridade humana poderia descrever a respeito de Israel entre os seus inimigos melhor do que o rei Davi. O rei Davi descreveu a situação. Ele disse o seguinte, lá no Salmo 124, versículos de 1 a 3. Ele escreveu: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, eles teriam nos engolido vivo. Então aí está o rei Davi expressando a situação de Israel entre os seus inimigos. E hoje, em nossos dias, do Eufrates ao Marrocos, Israel ele tem milhões de inimigos. Olha, vem comigo, meu nome é João, eu sou comentarista bíblico e nós estamos aqui em mais um comentário ocasional enquanto as coisas acontecem no Oriente Médio. Eu peço que você nos ajude, se você gostar, dê o seu like para que o YouTube divulgue esse comentário para mais pessoas. Muito obrigado. Bom, os últimos 3 presidentes do Irã, vamos citar aqui, o que eles disseram ou fizeram. Aquele chamado Mahmoud Ahmadinejad, que ele governou o Irã entre os anos 2005 e 2013. Ele causou a maior polêmica, porque logo que ele assumiu, ele disse o seguinte, que não houve o Holocausto. Olha só, ele negou o Holocausto com todas as letras. Ele disse que o Holocausto foi os Estados Unidos que criaram com aquele pretexto para recriar o Estado de Israel. Então aí causou a maior polêmica. E ele sempre pregava a mesma coisa. Dizia que Israel estava se encaminhando para ser aniquilado, para ser destruído, como é sempre a pregação deles. Bom, o outro é Hassan Rouhani, que governou o Irã entre 2013 e 2021, que foi o penúltimo. Então vamos lá. Quando Hassan Rouhani assumiu, ele logo disse o seguinte, ele disse que Israel é um tumor que tem que ser removido. Olha só o que o homem disse. Então ele comparou Israel ao quê? E a pregação continuou, como a pregação das autoridades do Irã, querendo e pregando a destruição de Israel e trabalhando para isso. Bom, e agora? O mundo está vivendo nesse momento o que aconteceu com o Irã recentemente. E esse último presidente do Irã, que agora aconteceu o acidente aéreo, ele não somente afirmou, mas a mídia está dizendo tudo que ele já fez, ou seja, não tudo. Por quê? Porque é muita coisa para se falar. Bom, mas a última coisa que ele fez recentemente foi agora no mês de abril, ele ordenou aquele ataque contra Israel. Ora, mais de 350 drones e mísseis contra uma nação. E você vê que não caiu um prédio, não matou nenhum judeu. E você pode ver que tem alguma coisa, tem algum mistério aí. Quem não acredita em mistério, bom, então vamos lá. Mas agora, o Irã tem essa certeza, entre aspas, há 45 anos, depois que aconteceu a Revolução Islâmica. Desde lá para cá, o Irã ele constrói armas contra Israel, para lutar contra Israel. Ele alimenta aqueles grupos que lutam contra Israel. E ali na Síria, passa caminhões, da Síria ao Líbano, ali anda caminhões e caminhões carregados de armas. Mas agora,
qual é a certeza do Irã, a certeza que não está certa? É que durante esses 45 anos de insistência para destruir Israel, essa certeza nunca deu certo. E essa certeza não está certa. E essa certeza nunca estará certa e nunca dará certo. Então, esta é a mensagem que nós temos a entregar hoje. Agora, duas coisas a gente fica muito, digamos assim, perplexo com o que aconteceu. Como é que nunca o Irã lançou um ataque direto contra Israel? E agora esse presidente que ordenou o ataque contra Israel, o que aconteceu, mas aconteceu o que aconteceu, Israel se defendeu. Tem alguma coisa que nos deixa aí perplexo. Primeiramente, Israel se defendeu. O Deus defendeu Israel. E a segunda é que 36 dias depois que o presidente ordenou o ataque contra Israel, ele sofreu aquele acidente que até agora se diz que foi acidente. Mas agora, o que queremos dizer aqui? Que o que aconteceu entre Israel e o Irã, entre o Irã e Israel, é apenas uma repetição. É apenas uma repetição do que acontece há milênios com Israel aqui nesse mundo. Que Israel está cercado de inimigos. Mas a gente pode ler em toda a história bíblica que os inimigos de Israel, eles sempre ficam para trás. Digamos assim, vamos citar o caso de Faraó. Faraó, quando ele saiu do Egito em busca de destruir Israel lá na beira do Mar Vermelho, ele tinha toda certeza que eles iam aniquilar a Israel. Mas essa certeza não deu certo e todo aquele exército foi afundado no mar. Nos faz lembrar também de Senaqueribe. Senaqueribe, muito antes do cativeiro babilônico, ele cercou Jerusalém com 185 mil homens. Para destruir, transformar Jerusalém em cinzas. E apenas um anjo de Deus matou aqueles 185 mil homens. E Senaqueribe, que era o que autorizou a invadir Jerusalém, ele voltou envergonhado para a sua terra. E foi lá no templo do seu Deus, adorar o seu Deus, e os seus 2 filhos o mataram. Então, o que aconteceu agora com o Irã é apenas uma repetição do que acontece há milênios. E o que acontece? Acontece o seguinte, que os inimigos de Israel, eles sempre ficam para trás. Israel sempre irá para frente. Porque aquela certeza que o Irã tem, aquela certeza que os grupos que lutam têm, que conseguirão destruir Israel, acontecerá muito ao contrário do que eles pregam e do que eles batalham para acontecer. Israel sempre dará um passo para frente e os inimigos de Israel, eles sempre ficarão para trás. Mas por que tudo isso? É porque o céu, ele luta a favor de Israel. Deus, ele está ao lado de Israel. Por quê? O apóstolo Paulo, que era um judeu, que se converteu ao cristianismo e passou a ser o maior apóstolo da época, a principal figura do Novo Testamento, ele escreveu justamente o que acontece. Ele explicou ali como será a salvação de Israel. E ele disse ali que Deus, ele não abandonou a Israel e não abandonou mesmo.
O que acontece com Israel é que ele crucificou a Jesus, o seu Messias, para cumprir a Escritura. E aí, depois disso, Deus encostou Israel para um lado, e ele está lá encostado, e foi tratar com a igreja. E agora vai chegar o dia que a igreja vai ser arrebatada, e aí Deus precisará de Israel novamente, ele se voltará contra Israel. Ele se voltará a favor de Israel, e levantará a Israel novamente. Então, isso é o que está acontecendo. Daqui até chegar aquele dia, Deus só vai guardar Israel, proteger Israel até a igreja, os cristãos serem arrebatados daqui. Então, o apóstolo Paulo disse ali que Deus não abandonou o seu povo. E o que aconteceu ali no Irã, entre Irã e Israel, é apenas a repetição do que acontece há milênios. E aqui está. A certeza do Irã é uma certeza que não está certa. E não está certa e não dará certo, porque Israel nunca será destruído. Então eu espero que eu tenha ajudado a você com esse comentário e muito obrigado.